Define parameters of program. Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. Olá, sejam bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis para falar sobre Deep Space Nine, a melhor série de Jornada nas Estrelas. E hoje vamos fazer uma análise da terceira temporada para saber o que nós achamos dessa temporada que passou. Tem muita coisa interessante para falar, muita coisa aconteceu nessa temporada e eu acho que tem pontos fundamentais que aconteceram nela e que delinearam o resto da série, das próximas 4 temporadas. E para fazer essa análise comigo estão aqui hoje Alexandre Bortolucci. Olá, Ale. Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês novamente. E Luiz Castanheira. Boa noite, pessoal. Sempre bom estar aqui. Bom, como toda análise de temporada, eu sempre faço as minhas estatísticas. E dessa vez a gente tem uma coisa bem interessante. Eu fiz aqui a média das notas que eu dei. Eu fui a mais generosa para a terceira temporada. Ela ficou com 2,73 estrelas de 4. O Alexandre foi o menos generoso, com 2,52 estrelas de 4. E o Castanha com 2,67 estrelas de 4. E o interessante é que somente eu tive notas maiores aqui dessa terceira temporada em relação à primeira e a segunda. E tanto para o Alê quanto para o Castanha, para eles tiveram notas maiores, né, mais elevadas para a segunda temporada. A média deles da segunda temporada é um pouco mais alta. E aí eu fiquei pensando o que poderia ter dado essa diferença para mim, no meu caso, né? O fato da média da terceira temporada ser maior do que a segunda é porque, para mim, a terceira é melhor? E eu, analisando, olhando aqui os episódios, eu vejo que a segunda temporada, ela acaba tendo mais episódios que foram problemáticos do que da terceira temporada. Então, a terceira temporada é um pouco mais estável em termos das notas. São apenas, acho que, 3 episódios que receberam 0, 1 e 1 estrela e meia. E no total são 7 episódios que 2 ou menos estrelas. Enquanto que na segunda temporada são 10 episódios com 2 ou menos estrelas. Mas, no fim das contas, eu acho que eu gosto mais da segunda temporada, porque eu acho que foi a temporada de ouro de histórias sobre Bajor. Eu acho que ela coloca ali a trilogia do Círculo, Necessary Evil, que eu adoro de paixão, entre outros episódios, né, que falam sobre Bajor. E eu acho que a primeira e a segunda temporada, elas foram muito mais focadas na Kira, que é a minha personagem favorita, e ela meio que era quase como se fosse a protagonista da série nesse início. E a terceira temporada a gente já tem uma inversão aqui, o Sisko toma o protagonismo, que é dele, que ele é o personagem principal. A gente tem pouca coisa de Bajor, a gente tem episódios maravilhosos, como por exemplo o Improbable Cause e The Dice Cast, Second Skin, mas eu acho que eu gosto mais da segunda temporada. Ale, você foi o contrário, a sua nota maior é para a segunda temporada em relação à terceira, mas como você vê aí, você gosta mais dessa terceira, do que foi apresentado nela, ou você acha que pelas notas, a priori a segunda temporada seria a melhor por enquanto para você? Bom, eu prefiro fazer uma análise um pouco diferente. Em vez de dizer assim, qual que eu acho melhor, eu diria que
essa temporada terceira, ela é mais consistente. Você já colocou aí, a gente teve poucos episódios realmente ruins. A gente não teve nenhuma sequência, pelo menos nas minhas notas, a gente não teve nenhuma sequência com, sei lá, com mais de 2 episódios ruins. E diferente da primeira, principalmente da primeira metade da segunda temporada, que foi muito ruim. Digo a primeira metade da segunda temporada. Então, os 13 primeiros episódios da segunda temporada realmente foram muito ruins. Só que a segunda metade da segunda temporada, os 13 últimos episódios da segunda temporada, para mim foram mais sólidos. Então, a gente teve uma segunda temporada com um começo ruim e a partir da metade ela acabou se tornando uma boa temporada pela quantidade de bons episódios. Então, eu acho que essa terceira temporada, ela difere da segunda porque ela é mais consistente. Mas ela é mais consistente ficando ali em torno da linha da mediocridade, vamos dizer assim. Até pela expectativa que foi criada ali com o final da segunda temporada. Então acho que faltou entregar um pouco mais. Então a sensação geral que eu tenho dessa terceira temporada é de ter ficado um pouco desapontado. A gente termina a segunda temporada para mim de uma forma muito sólida, muito assim, gerou muita expectativa, principalmente a última fala do Cisco. Bom, se o domínio passar pela fenda, eu pretendo estar preparado, tal. Então, assim, a gente tinha uma expectativa grande com essa terceira. A gente até começou bem ali com The Search, parte 1. Eu não gostei do desfecho do episódio de 2 partes, no início da terceira temporada. E aí eu acho que a série meio que caminhou num certo grau de mediocridade, como eu falei. E aí, assim, entenda a mediocridade como médio. Não tô dizendo que a terceira temporada foi ruim. Foi uma boa temporada. Mas, assim, tirando ali Improbable Cause, The Dice Cast e mais um ou outro episódio ali, que a gente pode realmente dizer que foi bem acima da média, a série caminhou num certo caminho de mediocridade, e isso aí eu acho que foi um pouco decepcionante. Então, assim, se eu fosse dizer qual seria a melhor temporada, segunda, terceira, olhando do ponto de vista de consistência, a terceira seria um pouco melhor. Por quê? Porque a primeira metade da segunda temporada foi muito ruim, mas a segunda temporada foi mais sólida na sua segunda metade e teve uma quantidade de episódios melhores do que essa terceira temporada. Então, acho que isso se espelha, né, se reflete nas notas, como você já colocou. Mas, assim, em termos de temporada como um todo, essa terceira ela é mais consistente para mim do que a segunda temporada. E você, Castanha? Olhando aqui, a segunda, ela começando em algum momento da gente falando da segunda temporada, tem tipo um vórtice ali em torno do Necessary Evil, um pouco antes e um pouco depois, com uma seleção de episódios bem complicados ali, em torno desse segmento. Ou seja, você pegar do 2.6 até o 2.12, do 6º até o 12º, do Melora até o The Alternates, tirando o Necessary Evil, o resto do negócio aqui é meio complicado. Talvez não tenha assim, tipo, The Alternate não é a pior coisa do mundo, mas se juntar todos, desconsiderando o Necessary Evil, é uma sequência bem complicada de episódios ali. Então é uma falha grande. Tem um começo legal, tem um outro legal ali, tem o começo da trilogia, o começo da temporada, da trilogia do ciclo ali. É legal, é interessante. Mas aí a segunda temporada, a partir, talvez do Armageddon Game pra frente, ou do Whispers pra frente, aí a gosto do freguês, ela não dá mole assim, ela não dá um mole tipo Melora, nem dá um mole tipo Rivals, dá continuidade. E especialmente os 8 últimos episódios em sequência, eles têm qualidade e têm uma intensidade que é bastante peculiar e característica. E essa coisa de solidez, de consistência e principalmente intensidade, vou ser sincero, na era Berman, para quem não viveu, são 8 episódios. E isso era uma coisa rara até aquele momento. A gente tinha basicamente a TNG. Ter 8 que não dão mole e ter uma certa, não a propulsão serial, mas uma certa consistência em termos de tom, de intensidade, como eu estou usando a palavra, de qualidade, que te deixa querendo mais e não te decepciona, e até com uma certa variedade de temas. São 8 episódios bem especiais e terminam num ponto muito legal com a destruição da Odyssey e dá aquela coisa de e agora? Né? Apesar de não ser um cliffhanger tradicional, mas e agora? Um e agora bacana, bem feito. Tá? Então isso eu vejo na segunda temporada. E a segunda temporada também, se você olha pelos olhos do que DS9
estava fazendo de diferente, tem uma questão aí, digamos, pureza, mas de estilo, de velha guarda, DS9 da velha guarda, o DS9 como foi apresentado, que também eu acho interessante, até pensando na época e até pensando ao longo do tempo, né, que a gente começou a ver na televisão cada vez uma coisa mais nichada, e para substanciar essa coisa mais nichada, precisaria de uma especificidade muito grande. Tudo ser bem reconhecível como aquela série, ter mais qualidade, tudo ser bem específico. Então essa coisa que a gente começou a ver, essa intensidade, essa coisa bem característica da série, diferente das demais, também é uma coisa que dá um apelo. Aí você vira para a terceira temporada. A terceira temporada, é claro que eu pessoalmente, eu mudei um pouco a filosofia das estrelas da terceira temporada, não tanto, nada tipo meia estrela para lá e para cá, tentando ponderar os episódios que tem coisas que a gente sabe que são utilizadas ao longo da série toda. As primeiras vezes eu tentei ponderar para cima aí esses episódios. Com isso, tirando alguns episódios muito ruins, estilo Meridian, Fascination, coisas realmente, Life Support, que eu nunca gostei também, coisas assim, ela tem um espalhamento menor. Ela não tem uma sequência, um agregado, uma coisa aglutinada de episódios tão ruins, tão próximos, e isso é uma coisa boa. Essa coisa de olhar para a frente da serialização é um plus, é uma coisa legal, mas ela perde intensidade. Talvez essa intensidade desses 8 últimos episódios a gente só veja no duplo Improbable Cause e The Dice Cast, em poucos outros momentos. Isso é uma perda. E talvez pela Defiant ter sido introduzida já no meio da terceira temporada, daquelas questões que a gente comenta de vez em quando, de todo mundo ir na nave, quem fica na estação, ou de não ter uma tripulação destacada. Daí vai, várias perguntas que a rigor nunca foram bem respondidas. Além de ser uma nave, a gente começa a discutir um pouco, será que algo aí não se perdeu? Será que aquelas histórias ali que foram feitas, e várias muito boas, daquele universo bajoriano, e que até com uma variedade, a ver com Cardassian, com Bajor, será que algo aí não se perdeu também? Então a gente fica meio assim. Eu tenho o feeling que a segunda acaba sendo mais satisfatória por conta disso. Mas pelas notas, assim, até com essas notas um pouquinho manipuladas, novas notas em alguns episódios, a gente sente que a terceira tem menos espalhamento. Mas é difícil identificar aquela intensidade daquela reta final da segunda, e fica às vezes, caramba, mas parece que alguma coisa que eu gostava está ficando para trás, que eu achava específico, característico e diverso das outras séries de Star Trek. Parece que está ficando mais comum. E isso também é uma coisa que não foi ao nível de eu chamar isso aqui de uma abominação. Claro que não. Mas fica aquela dúvida, será que algo aqui se perdeu? Então você tem um episódio como Life Support, que fica bem claro que uma página está se fechando. O Life Support é até certo ponto chacar. E até certo ponto a gente já sabe que no quarto ano não vai ter episódio com a Kai Wynn, por exemplo. Então uma porta que eu achava interessante, uma coisa, de novo, de especificidade, se fechou, e se fechou grandemente, entendeu? Então a gente fica meio com essa dúvida, mas eu tenho essa impressão que eu tenho um carinho maior pela segunda. Assim, pelo feeling, eu tenho um carinho maior pela segunda por essas coisas, de ter mais episódios poderosos, ter essa reta final, que tem essa intensidade, e por ser mais específica. Não que eu não desgoste, que eu desgosto da Defiant é legal, eles procuraram fazê-la de uma maneira que tivesse a ver com a série, mas fica um pouco essa dúvida de que se alguma coisa foi perdida aí na terceira temporada, e me faz ponderar como um pouco inferior à segunda aí. Algo além dos números que a média aritmética está mostrando aí. Eu acho que essa questão de Bajor, eu acho que o Aira ganhou muitas batalhas. Eu acho que ele conseguiu impor muita coisa que ele queria em Deep Space Nine, mas eu acho que essa, com relação a Bajor, talvez tenha sido uma que ele tenha escolhido, assim, do tipo, essa eu não vou ganhar, eu vou lutar pelas outras que talvez eu ache mais importante. Estou chutando aqui, mas assim, a gente sabe que foi dito que o pessoal da Paramount e tal não gostava das histórias que envolviam política, religião talvez um pouco menos, mas eles não gostavam dessa parte que lidava com as questões de Bajor. E a gente vê que a segunda temporada foi muito forte nisso. E aí, na terceira temporada, você tem um decréscimo, assim, muito grande.
porque a gente teve no final da segunda temporada a eleição para Kai, que a Win se torna Kai, e aí aqui a gente vai ter o Life Support, que é um episódio ruim, mas que traz essa questão desse acordo de paz entre Bajor e Cardassia. Depois a gente tem Destiny, que vai mais para o lado, na realidade, do emissário. A gente não é nem sobre Bajor em si, mas é a relação do Sisko com as profecias, e ele pela primeira vez desde o emissário ali tomando forma, algo assim, começando a pensar nesse papel que ele tem de emissário. E depois a gente tem o Shakar, e é isso, basicamente isso que a gente tem sobre Bajor nessa terceira temporada, e como você falou muito bem, Castanha, a quarta temporada o Win nem aparece, quer dizer, nem a parte religiosa eles seguiram um pouco. Seguindo uma certa tradição, tem um episódio do emissário, mas a Kai Win de fato a Kai Win de fato não aparece. Peraí, só para ser bem honesto, tem um episódio com o Shakar, eu só não lembro qual é a motivação política. O Crossfire é a conversa para a Bajor entrar na federação. Tá, então tem uma coisinha, sabe? Minto. Não tem a Kai Win, mas tem 2 episódios. Sim. Mas é muito pouco. É um a menos que essa. Se a gente quiser contar. Então, quer dizer, é um pouco triste, assim, que Bajor tenha sido deixado de lado esse tipo de história, que, por exemplo, foi fenomenal lá na trilogia do Círculo, na segunda temporada. Mas eu acho que teve muito mais a ver, eu acho que eles não tinham muita escolha. Eu acho que eles tiveram que ir para um outro lado, inclusive porque era algo que eles diziam que esse tipo de episódio tinha menos pessoas assistindo, e Deep Space Nine teve um decréscimo na segunda e na terceira temporada aí de pessoas assistindo, então tanto que na quarta temporada vão trazer o Worf com a intenção de alavancar a série novamente. Então, eu acho que eles não tiveram muita escolha. E aí, eles trabalharam muito nessa temporada com a questão do Dominion. Muito embora seja interessante que eles tenham deixado coisas de lado ainda. Nem tudo foi revelado. Por exemplo, os Vortas praticamente não foram desenvolvidos. A gente vê ali em The Search, parte 1 e 2, alguma coisinha do Vorta aparecendo, mas ele é colocado ali como se fosse um fundador, até que no final a gente descobre que na realidade o povo do Odo, quem são os fundadores. Aí a gente tem um pouco ali em The Alternate, que a gente acaba... Não, The Alternate não, é o The Abandoned, que a gente fica sabendo um pouco mais sobre os Jem'Hadares. Em Heart of Stone, a fundadora se passa pela Kira para coletar informação, então a gente já vê que eles têm uma capacidade que a gente não consegue enxergar no Odo, né? Porque o Odo é tipo uma criança perto dos fundadores, né? Então ele não tem essa capacidade de reproduzir a face humana como os fundadores ali têm. E aí a gente tem Improbable Cause The Dice Cast, que é o primeiro baque que a Federação sente. Não ela em si, porque quem se ferra é Cardassia e Romulus, mas a gente vê que os caras são poderosos e não estão para brincadeira. Então é interessante que aí fica aquela tensão completa. E aí no The Adversary a gente vê aquilo que a gente tinha visto no Heart of Stone, que a coisa pode ser extremamente problemática. Então a gente tem isso daí do Dominion nessa temporada. Como que vocês viram esse desenvolvimento? Vocês acham que foi o suficiente? Vocês acham que poderia ter mais? Ou pensando que Deep Space Nine ainda estava pouco a pouco fazendo a série seguir para um caminho mais serializado? Então a gente vê aqui que eles estão contando uma história ao longo da temporada. Mas foi suficiente? Faltou? Ou foi de bom tamanho o que a gente viu aqui? Ale? Então, assim, eu tenho a impressão que essa mudança de tom para o Dominion, já que optou-se por isso, ela deveria ter sido mais explorada. Essa é a minha impressão, olhando em retrospectiva. Mas a gente também precisa entender um pouco, né, você já entrou no assunto aí de audiência, do tipo de pressão que eles estavam sentindo, porque a nova geração tinha ido para o cinema, então a série pop da Paramount, que era a nova geração, tinha saído do ar, tinha-se ali um foco
foco grande em Voyager, que seria ali a série principal da rede de televisão da Paramount, a UPN na época, um canal de TV a cabo lá na época. Já existia, né, uma erosão contínua ali da audiência. Então, a nova geração, quando estava saindo da televisão, ela tinha próximo a 10 milhões de telespectadores. E aí, contando o syndication, enfim, uma forma diferente de contabilização do que a gente tem hoje. Quando o Deep Space Nine estava nessa terceira temporada, praticamente sozinha aí, a audiência já estava mais ou menos em 7 milhões. Então, assim, tinha-se uma pressão grande do próprio estúdio, da Paramount, para que essa queda não fosse tão acentuada. Eles sabiam que haveria uma queda com a saída da nova geração, mas, assim, esperava-se que a queda não fosse tão acentuada. Mas, assim, na época também, aparentemente, quem estava lá olhando essa questão de jornada na Paramount não tinha um entendimento do que estava acontecendo. Só para a gente voltar um pouquinho, quando a nova geração estreou na televisão, praticamente não tinha concorrência, já que em meados dos anos 90 tinham várias séries em syndication de ficção científica, né? Não só em syndication, também em prime time lá, enfim. Então, o tipo de concorrência que se tinha, Jornada nas Estrelas como um todo tinha, aí eu coloco também no pacote Voyager também, era bem diferente da época da nova geração. Então, assim, era muito mais fracionada a audiência, era muito mais diluída do que no final dos anos 80 ali, quando a nova geração começou na televisão. A gente tinha Arquivo X, a gente tinha Hércules, Xena, Princesa Guerreira, enfim, a gente pode colocar vários exemplos aqui. Então era complicado, né, lutar na televisão americana em meados dos anos 90. Mas ok. Aí as interferências no estúdio começaram. E aí, assim, a gente já comentou na análise da segunda temporada, que da segunda para a terceira, houve algumas mudanças estruturais, que foi a saída do Peter Alan Fields e do James Crocker, com a chegada do Ron Moore e do René Chevaria. Ok, legal, eram dois escritores que estavam de sucesso, que estavam vindo da nova geração, mas os caras tinham que se ambientar. Querendo ou não, o Peter Alan Fields e o James Crocker já estavam ali na sala de roteiristas desde o começo. Então eles já sabiam mais ou menos, vamos dizer assim, ninguém entra na piscina sem causar muitas ondas. Então acho que tinha questão da ambientação ali, do Ron Moore e do René. E assim, o Michael Piller foi quem tomou a decisão de trocar, de trazer o Ron Moore e o René Chevaria para Deep Space Nine. E ele quase mandou o Robert Hiltwoff embora também na segunda temporada. Na verdade, assim, ele mandou embora. O Wyler que fez ele voltar atrás. Justificou lá que o Robert Hiltwoff era um bom parceiro de escrita dele, que ele não podia fazer isso. E aí a gente tem que considerar também que o Piller saiu nessa terceira temporada. Ele fazia ali uma supervisão, eventualmente, de roteiros, mas ele não estava mais na sala de roteiristas. Então, se a gente for pensar bem no que estava acontecendo, era assim, pressão do estúdio para uma, entre aspas, correção de rota. Os caras não entendiam de política, de Major, Cardão, os caras não entendiam lufas. Tem que tirar isso aí tem que ter menos. A nossa audiência está caindo provavelmente por causa disso. E não tem como os caras terem certeza disso. Aí muda a sala de roteiristas. Você tira dois roteiristas que estavam desde o começo da série, desde a gênese da série, participando das principais decisões, e tira esses caras. Um deles, inclusive, super talentoso, o Peter Alan Fields. Aí você coloca dois caras bons, mas que tinham que entrar na piscina, tinham que começar a nadar nessa piscina. A gente tem a saída do Piller e, se a gente for parar para pensar, comparativamente, a sala de roteiristas de Deep Space Nine estava muito esvaziada. Comparativamente, por exemplo, com a nova geração, Voyager, que eram séries contemporâneas, a gente nunca teve nenhuma dessas séries, a gente nunca teve menos do que, normalmente, 5 roteiristas, né, contando lá com o showrunner. Sempre teve mais, sempre teve 6. Então, por exemplo, na nova geração, da terceira temporada para frente, sempre era o Michael Piller, a Jerry Taylor, o Brandon Braga, o Ron Moore, o René Chevaria, o John Menosky. Depois, mais para frente, foi o Naren Shankar lá, enfim, né, e outros. Mas sempre tinham 5, 6 roteiristas atuando de forma contínua na série. Em Deep Space Nine, com a saída do Piller e com a substituição dos roteiristas, a gente ficou com um número exíguo ali de, entre aspas, internos, de fato. Era o Ira, o Robert Hiltwoff, o Ron Moore e o René Chevaria. Então, assim, cara, tava faltando braço. Pelo menos na minha visão, tava faltando braço. O que seria corrigido na quarta temporada a partir do The Visitor, com a vinda do Hans Beimler, né, pra série. Até que eu acho que o negócio começou a encaixar melhor. Se você pegar, por exemplo, um comparativo da quantidade de episódios da segunda pra terceira
terceira temporada de externos, vamos dizer assim, de roteiros que foram escritos por externos, você vê que houve uma melhora. Você percebe que foram poucos roteiros de fato, comparativamente à segunda temporada, por exemplo, que não foram desse quarteto principal. Mas ainda assim, parece que faltava alguma coisa, estava faltando alguma coisa ainda. Então, assim, na minha visão, essa terceira temporada, eles meio que trocaram o pneu do carro com o carro andando, com o carro em movimento, entendeu? Então acho que ficam uns ajustes aí para fazer. Então, tematicamente falando, né, eles largaram Bajor, os assuntos políticos de Bajor, tiveram que... Os assuntos internos de Bajor. Isso, é boa. Os assuntos internos de Bajor, mas, assim, também não conseguiram, de forma eficaz, entrar no assunto Dominion. E outra coisa que também me incomodou um pouco é que, assim, tudo bem, a gente sabe que os maquis lá foram escritos para Void, para o piloto, mas já que lá eles não usaram essa premissa, eles podiam ter dado uma continuidadezinha aqui, entendeu? Tudo bem, teve lá o episódio lá da Defiant, um episódio bacana, mas, assim, eu acho que faltou. Então, assim, na minha visão, o Ron Moore e o René Chevalier estavam entrando, estavam se habituando ali, estava faltando braço para ajudar. Da galera que começou a série, só tinha o Ira e o Robert Hildwoff. E então, assim, cara, essa terceira temporada foi meio que uma dor do crescimento. A gente teve aí uma temática mais voltada pro consciente de ação também. Afinal de contas, o Ron Moore veio, colocou aí um tom mais ágil nos roteiros, mais aventuresco, mas ainda estava faltando alguma coisinha, aparar alguma coisinha. E aí eu acho que, assim, na busca por querer mudar, acabou não conseguindo fazer nada muito bem. Como eu disse, a temporada foi mais consistente. Mas faltou Bajor, faltou Dominion, faltou Maquis, ficou bem sossa, entendeu? Eu acho que, para resumir, seria isso. Eu queria ter visto muito mais o Dominion, pela expectativa que foi criada no final da segunda temporada. Infelizmente, a gente viu aqui esporadicamente, e, enfim, tudo bem, tem o duplo lá, em Probable Cause The Dice Cast, que pra mim é o melhor duplo da história de Jornada, mas por uma temporada de 26 episódios, ter isso como destaque, além do finale ali, o The Adversary, acho que é muito pouco pro Dominion. Algumas coisas que você falou, vou comentar rapidamente. Eu vou enfatizar essa coisa, mais do que ter concorrência, de alguma maneira a TNG ela criou a sua concorrência. Então, quando você tinha o mercado de syndication, de redes independentes na época, em que a TNG estreou, não tinha série roteirizada em primeira exibição. Tinham jogos tipo Jeopardy, programas de auditório que tinham, inclusive, uma faixa etária bem alta, de modo geral. Tinha vários programas de auditório. E as reprises, obviamente, basicamente de séries de rede network. Então a TNG entrou ali com orçamento para uma série em primeira exibição em syndication. Então era uma coisa bem diferente ali. Então, à medida que ela foi andando, que ela foi mostrando sucesso, a jornada começou a ter concorrência. Ora da Fox, ora das três grandes redes, porque começo dos anos 90, várias séries que até nem vingaram, outras vingaram, obviamente, começaram a aparecer. Earth 2 pra lá, Arquivo X, um exemplo de uma série que realmente vingou. As séries muitas vezes pareciam com Arquivo X, que vieram nessa esteira do Arquivo X, na Fox. E começaram a surgir séries em syndication em primeira exibição também. Babylon 5, por exemplo, entre outras. Inclusive, como a demografia de adultos, jovens adultos, 18 a 49 anos, ela não pegava só ficção científica. Então, por exemplo, na terceira temporada, DS9 já estava pegando pressão de Baywatch, que não tem nada de sci-fi, né? Hércules e Xena, que é uma fantasia, mas ação e aventura, também foram espinhos no sapato, por assim dizer, também não eram sci-fi. Então, realmente, o negócio se fragmentou bem mais. Em termos de roteirista, a gente percebeu que, primeiro que o Michael Piller, ele não tinha a visão do Robert Hildwoff que o Ira tinha, porque ele tinha acabado de vender uma história do Data para a nova geração, e ele apareceu ali, vem cá, dá para você mexer no Kill Less? Beleza, tá contratado. O cara foi pro staff. Então o Michael Piller não tinha muita certeza do que esse cara tava fazendo ali, que a vida profissional dele basicamente se resumia aquilo ali. Aí o Ira, não, o cara tá ajudando, tal, aí reverteu. Aí eles meio que formaram uma dupla, que o maior número de roteiros é dessa dupla na terceira temporada. Claramente é. Então eles meio que, para criarem uma base ali pra
série, eles se juntaram, o Iron juntou com o Robert Whitworth para ajudá-lo, e eles fazerem, não, os roteiros vão fluir, a gente vai fazer, o René e o Ron vão se aclimatar e a gente vai conseguir desenvolver isso aí. Então, mais ou menos foi a estrutura, mas parece realmente que faltava mais pessoas ali. Dominion e Makee. O Dominion, é que tem os episódios bundões aqui, né? Até episódios que não são bundões, você podia discutir, poxa, se tivesse mais Dominion aqui, poderia até usar a continuidade para fazer todo ser maior do que as partes, poderia ser uma opção melhor, tá? Então, mesmo que não seja ruim como Meridian, ou ruim como o Fascination, mas talvez trocar alguns episódios por um episódio de Domínio daria um outro gás. Dito isso, mesmo considerando isso, que poderia ter mais Dominion, porque é interessante essa coisa do Vorta, porque pelo que eu entendo, eles já tinham em memorandos as 3 raças. Então eles usaram aquele Vorta como um truque para enganar o Sisk e a galera e não apresentaram os Vortas, e não conseguiram arrumar um episódio para apresentar os Vortas. E ficou uma coisa meio estranha, porque até onde eu sei eles já tinham os Vortas, eles sabiam da estrutura das 3 raças e não as apresentaram. Isso foi uma coisa um pouco estranha. Seria um episódio, poderia ser mais claro, realmente apresentar, não um subterfúgio estilo que foi lá com aquela Ares no Gerardar e no The Search, o outro cara se passando por um fundador. Então poderia ser um episódio assim, por exemplo. Mas mesmo faltando mais domínio, eu concordo, o Improbable Cause the Dice Cast, ele aproveita a continuidade de uma maneira que não havia sido feito antes em Star Trek. De uma maneira muito legal, que eu gosto de mencionar, eu acho que até é uma coisa que eu acho que não é difícil de replicar, e eu acho que é muito bom se você não está disposto a fazer serialização full. Então se você pegar todas as referências que tem o payoff Improbable Cause the Dice Cast, algumas que se tornam setups para o futuro também, é muitíssimo interessante. Eles aproveitam muito bem, eles fazem uma coisa muito legal nesse duplo, que é basicamente legendário esse episódio. Ele é totalmente fora de série, em muitos sentidos. Então faltaria alguma coisa do Dominion aqui. E o Makee teria espaço para ter mais alguma coisa do Makee. Eles mencionam, é meio aquela coisa de jogo de palavras. Ah, tem o Makee aqui que passou voando. Cuidado com o Makee, que o Makee vai te pegar. Esse tipo de coisa. Mas poderia ter espaço aqui. Tem 2 episódios Ferengi sofríveis aqui, por exemplo. Teve um que foi até legal, o House of Quark. Mas tem 2 aqui, podia retalhar outros aqui para arrumar espaço para o episódio Makee. De novo, se já está construindo em cima, poderia dar aquela coisa do todo ser maior do que as partes, poderia dar um up na temporada e o Makee traz uma intensidade legal, de modo geral, para a série. Faz pensar, cria situações ruins, entre aspas, para a Federação, discute coisas que não... específicas, apesar de terem sido criados para a Voyager, eles meio que foram tomados por DS9, então seria legal também, tá? Então, a gente vê essas faltas aí. Mais continuidade, mais domínio, mais Makee, menos episódios soltos, avulsos, sem grande repercussão, porque tem alguns episódios aqui que eu não morro de amores, mas eu percebo que eles foram setups para coisas futuras, eu acabei os vendo com outros olhos nessa releitura aqui. Mas a gente vê dessa maneira, e talvez perdendo um pouco das coisas mais específicas de DS9, em pontos, em alguns sentidos, a gente fica meio chateado um pouco. Mas, vamos lá. Será que esse negócio dos Makees não veio algo também de cima, dizendo, ok, vocês apresentaram os Makees na segunda temporada, teve alguma coisinha na nova geração, agora os Makees são da Voyager. E aí eles não fizeram nada. Aí, dado que Voyager também não evoluiu nada com os Makees, aí eles voltam depois com o Eddington. Eu tendo a acreditar que não, Mari, entendeu? Porque eles colocaram aqui o episódio Defiant, entendeu? Que foi, assim, um protagonismo total aqui dos Makees no episódio. Então, eu acho que foi falta de braço ali mesmo, entendeu? Uhum. Na minha opinião, tá? Eu não li isso em lugar nenhum, mas assim... eu também não li nada dizendo o contrário, vocês não podem... a gente não podia escrever sobre os Makees e tal. Não, parece que teve o próprio Ira, parece que uma vez fez uma piada, não sei se foi com o Rick Berman, com o Michael Piller, que ele falou, cara, vocês fizeram a gente fazer um baita de um setup aqui pra vocês descartarem tudo que a gente tinha feito no primeiro episódio piloto, cara. Ele fala isso? Ele fala isso, ele fala, porra... Que filho da...
Porque teve um lance lá de discussão contratual, porque ele escreveu o episódio, mas aí o Rick Berman veio falar com ele, não, cara, tem que botar aí a Jerry Taylor, tem que botar o Michael Piller por questão contratual, porque é da outra série lá, a gente vai usar na outra série, então você tem que abrir mão, tal, aqui. Aí o Arya, na época, parece que até ficou puto, falou, pô, vocês estão achando que eu vou processar vocês depois, cara, com esse negócio de direitos autorais? Pô, lógico que não, pô, pelo amor de Deus. E aí, assim, rolou essa treta. Aí os caras foram e fizeram lá o episódio lá, o Caretaker. E aí ele falou, porra, vocês arrumaram confusão comigo, porra, botaram até advogado aqui e tal, e agora, porra, vocês, porra, quebraram o negócio no primeiro episódio, cara. Pô, vocês estão de sacanagem, entendeu? Então assim, eu não acho que tenha sido por causa disso, entendeu? Eu não acho que tenha tido interferência. Até porque o próprio Aira falou que, a não ser, assim, interferência mais de uma virada de temporada pra outra, ele começou a ser deixado mais em paz pra poder tocar a série. Tanto que ele fez um monte de coisa depois que, porra, é impensável conseguir fazer. Só lembrando, a gente tava vindo do hiato ali de muitos anos de jornada, quando começou a nova geração, ainda tinha uma mega interferência lá do Roddenberry no começo, depois o Rick Berman ficou como o guardião do portal, vamos dizer assim, portal Jornada nas Estrelas, o Rick Berman ficou como guardião. Quando o Arya percebeu que o foco ia ser dado em Voyager, ele começou a botar as manguinhas de fora, que aí o Piller entregou a série pra ele e tal, enfim, mas aí a gente comenta mais pra frente. Então, assim, não acho que tenha sido interferência do estúdio não, Mari, acho que não deu mesmo, entendeu? Acho que eles estavam com as mãos cheias ali, era muita coisa diferente pra focar, tinha uma galera nova. Agora, eu fiquei pensando depois, cara, o Michael Piller é muito doido, né? Ele falou assim, eu vou sair da série, eu vou mandar embora 2 roteiristas, na verdade eu vou mandar 3 embora. Queria mandar 3. Eu vou deixar o Aira sozinho, como showrunner, sem nenhum roteirista, a não ser os caras que estão vindo da nova geração. Porra, cara, quem que ele ia colocar no lugar do Robert Hewitt Wolf, cara? Você já pararam pra pensar nisso? Não, ele teria que contratar alguém, mas... Pô, mas ele não sabe quem. Pois é, mas aí assim... Teria que contratar pelo menos mais um. Então, mas aí você vai trazer um cara totalmente novo de fora, entendeu? É meio esquisito mesmo, Entendeu? Porque tudo bem, isso aí acabou dando certo lá na terceira temporada da nova geração. Mas foi um caos. Todo mundo que trabalhou nessa época fala que era um inferno trabalhar, cara. Eles falavam que tinha uma porta giratória que ficava saindo o roteirista. Entendeu? Então, assim, era um caos trabalhar, tanto que depois alguns não quiseram voltar. O próprio Hans Beimler, que na época lá escrevia com o Richard Manning, e o próprio Ira Bernd não quis voltar, por causa da zona que tava. Aí o cara queria replicar isso aqui em Deep Space Nine, não deu pra entender, sinceramente. Bom, mas enfim. Ainda bem que ele não conseguiu fazer isso, né? Que o Robert Hewitt ficou, tal, o Ira brigou pra ele ficar, tal, e aí, enfim, com a vinda do Ron Moore aí, do René e depois do Hans Beimler, o negócio entrou no trilho aí. Isso em relação aos roteiristas, quando você começou a falar, eu comecei a rir sozinha. Por acaso você olhou cada temporada e ficou contando quantos roteiros ou quantas escritas era do pessoal do staff e quantos não eram? Ou você só passou o olho assim? Eu tenho uma planilhinha aqui com o nome do episódio, o diretor, o roteirista. Não, mas eu tenho a impressão que tem... Porque que tem menos nessa, né? Eu fiz uma contagem minuciosa aqui. E realmente, nessa terceira temporada, aumentou um pouco a quantidade... Porque assim, eles dividem, né? Quem escreveu, aí o cara... Né, quando você fala escrito por, é o cara que escreveu e fez o roteiro. Daí tem uma outra modalidade que é a história de alguém e o roteiro é de uma outra pessoa, combinação de pessoas. É o teleplay, né? O teleplay é o roteiro, o story é o pitch. Isso. E aí, written by, aí é o escrito por mesmo, é só aquela pessoa. Se a gente somar a quantidade desses episódios que foram escritos e o pitch foi do pessoal do staff, subiu um pouco. Foram 14 episódios nessa terceira temporada e na segunda temporada foram 11. Mas na quarta temporada eu achei muito interessante porque cai de novo. Na realidade, aumenta a quantidade de roteiros e de histórias que foram feitas por pessoal de fora. Muito embora os roteiros, eu acredito que tenham sido muito reescritos pelo staff. E ele vai começar a subir de novo na quinta temporada e na sexta e na sétima é esmagador. Por exemplo, na sétima temporada tem 3
histórias só que foram feitas por pessoal de fora, o resto, aliás, foram 3 pitches de fora, o resto foi tudo feito pelo staff de roteiristas. Mas eu acho que isso tem muito a ver em como a 6ª e a 7ª temporada se tornaram extremamente serializada. Porque até aqui a gente tem essa coisa de uma continuidade, mas não era tão gritante quanto na 6ª e na 7ª. E talvez eles tenham entrado num ritmo, então eles tenham conseguido diminuir essa compra de roteiro de fora que tinha até então aqui, principalmente nas primeiras temporadas. É importante frisar que esse negócio de pegar pitch externo, isso é coisa do Piller. Uhum. Ele que abriu, inclusive, para qualquer um que quisesse mandar roteiro lá na nova geração. Depois, eventualmente, quando a equipe começou a se formar de fato, o grupo começou a se formar na nova geração, aí ele fechou de novo. E eu tenho alguma impressão aqui que ele queria fazer alguma coisa parecida. E aí, acho que com o desenvolvimento da própria, como diz o Luiz, né, da própria identidade da série, Deep Space Nine, e com a saída dele e com a gestão direta do Aira, eu acho que o negócio começou a funilar, entendeu? E aí, assim, como você mesmo colocou, a própria serialização faz com que o cara que esteja lá dentro seja obrigado a acompanhar mais a história que o outro está escrevendo. Ou talvez fique mais fácil, porque você tem as histórias com mais facilidade criando as histórias. No início, os caras tinham que fazer tudo, entendeu? Era muita coisa para tomar conta. Então, o cara ficar pensando em história o tempo inteiro não dava. Então, às vezes, eles precisavam dessa ajuda externa, de ter essas histórias do povo trazer, e aí eles meio que lapidavam para ficar com uma carinha que eles queriam para a série. Sim, perfeito. Então, eu acho que tem muito disso. Se você tem uma serialização mesmo, aquela onda da serialização começa a te dar ideias. Então você começa... você não tem que criar ideia por episódio. Meio que a própria marcha da serialização, os eventos que estão acontecendo ali, um atrás do outro, e as coisas que você pensou para formar a estrutura daqueles episódios em sequência que vão se encaixando, eles meio que... eles fazem uma espécie de auto-pitch. E você já não precisa mais desses pitches externos que no fundo é para te salvar. Um cara que fica olhando pro teto o dia todo, o que eu faço com o Cisco? Tal, né? Você tem que pagar para um cara ficar fazendo isso, olhando pro teto, medindo a mesa, esse tipo de coisa, até o cara sacar alguma coisa diferente e você usar, fazer um roteiro. Aqui, se você tem uma serialização realmente em alta demanda, uma dúzia de episódios um atrás do outro, você já não precisa mais desses caras. Eu acho que é por aí mesmo, é uma ótima explicação. É só para deixar registrado, né, que acho que o Alexandre comentou mais, mas Deep Space Nine ficou sozinha na televisão, sem nenhuma outra série de Jornada das Estrelas, entre The Search Parte 1 e Past Tense Parte 2. Então foram 12 episódios. E aí o Michael Piller, não sei se foi o Michael Piller ou se foi o Rick Berman, que chegaram para o Aira e falou assim, olha, Voyager vai vir aí e Voyager vai ser a flagship. Então, tipo, vocês não têm, pelo que teve até agora, não estão mostrando que tem, sei lá, capacidade para ser a série principal de Jornada nas Estrelas. Obviamente que, num primeiro momento, o Aira, você se sente um pouco desprestigiado, você sabe que o elenco não vai ficar contente com isso, mas ele viu o lado bom disso, que foi que ele pôde fazer muita coisa aqui que ele não teria conseguido se os olhos todos estivessem voltados para Deep Space Nine. Ele faz até uma analogia com o Senhor dos Anéis, que ele fala, os olhos do Sauron se viraram para o outro lro e legal, isso é bem legal. E aí agora, né, a gente ficou aqui nas sombras, então a gente pode fazer não o que a gente quiser, mas quase tudo que a gente quiser a gente pode fazer, né? Essa conversa com o Piller. Era com o Piller, né? Então é interessante isso daí. Eu senti menos falta de coisas do Dominion do que você sentiu, Ale. Eu acho que eu senti muito mais falta de histórias de Bajor. Eu acho que isso foi, infelizmente, uma perda para a série. A gente não ter essa parte da política bajoriana interna, que eu gostava muito. E aí, falando
mais específico sobre a introdução da Defiant, porque uma das coisas que a gente falou no episódio, quando The Search, quando ela chegou tal, era se, assim, é interessante você ter uma nave, porque a partir do momento que você criou um inimigo tão importante, tão interessante, você não pode ficar defendendo a sua estação com os runabouts. Então, eles tiveram a ideia de trazer a Defiant. E aí, uma das coisas que eu falei seria um problema trazer a Defiant se ela roubar o protagonismo da estação. Se você acabar fazendo um monte de episódio que se passa na Defiant e que eles vão explorar, porque daí você perde o core da série, que era você ali e tudo que acontece ali tem consequência nos episódios futuros, porque você está num local estacionário. A partir do momento que você começa a viajar, se você começa a encontrar outras raças, outras coisas, aquelas histórias, elas acontecem e quando você volta, elas não fazem mais sentido, porque ficaram longe. E aí, analisando todos os episódios que a Defiant aparece, eu acho que ela, de forma alguma, realmente não tomou o protagonismo da temporada. Eu acho que ela foi usada até, assim, 7 episódios a Defiant aparece. E aí é interessante que a gente vê, por exemplo, em Equilibrium e Second Skin e Past Tense, que ela é usada, um é para ir para Trio, o outro para Cardassia, o outro para Terra. Mas ela, assim, a história não acontece na Defiant, ela foi usada só como uma maneira de locomoção e, inclusive, fica até melhor do que você usar o runabout, porque o runabout ia demorar muito mais tempo para ir e voltar para qualquer um desses locais. Então, você ganha agilidade, você não precisa dizer que faz uma semana que os caras estão viajando. Né? Com a Defiant, as coisas ficam mais rápidas. Aí a gente teve, acho que talvez, o episódio mais, assim, que seja focado nela, que é o episódio chamado Defiant. E aí a gente tem o The Dice Cast, que eu acho que é o episódio mais significativo, que mostra o porquê de você introduzir a Defiant. Então, eu acho que isso foi interessante. E depois o Adversary. O que eu senti foi que, quando eles introduziram a Defiant, até The Dice Cast, eles não exploram o quadrante gama, eles não exploram a possibilidade de ir com a Defiant para o quadrante gama, usar a camuflagem para ganhar conhecimento do Dominion, e eles não fizeram isso. Isso eu senti que foi algo que foi desperdiçado, porque depois de The Dice Cast, não tem mais como eles irem ficar passeando no quadrante gama. Como que vocês viram essa parte da Defiant? Eu acho que não teve nenhum episódio à moda Star Trek clássica. De nova forma de vida, vamos explorar isso aqui. Não teve nenhum. Inclusive, o equilíbrio da vida, um second skin da vida, a Defiant não é usada como Defiant, não como uma nave super poderosa. O second skin é usada a camuflagem, mas lá na trilogia do Círculo não tinha camuflagem, eles foram de explorador e conseguiram chegar lá em algum lugar do sistema cardassiano, que eu não vou lembrar exatamente qual corpo, né? Eu acho que no Second Skin eles não usam a camuflagem, eles fazem ela parecer uma outra nave. Eles não usam a camuflagem, tá? Então, e aí depois mais óbvio ainda, nem precisaria, né? Eles põem uma skin lá para parecer que é outra pessoa, e aí depois, na hora que o Garak vê que vai dar ruim, ele aparece e fala como cardassiano mesmo. É por isso que é second skin, inclusive, né? Tem várias skins. Né? Então, o Equilibrium e o Second Skin, e provavelmente algum outro aqui, nem precisaria da Defiant para fazer. Então, isso aí eu acho que não feriu. Nesse sentido, eu acho que não feriu. Acho que a Defiant levou umas porradas no The Search 1, mas no The Dice Cast ela mostrou que realmente é uma nave poderosa e tal. No próprio episódio Defiant até certo ponto. Então, visto que a Defiant foi introduzida com alguns erros que nunca foram feitos, ela devia ter vindo com uma tripulação mínima e talvez até
Se eu não me engano, eventualmente lá na 7ª temporada passa a ficar uma guarnição de naves em torno de DS9. Em algum momento, agora eu não vou saber precisar, a gente chega lá, mas algo assim já deveria ter sido feito aqui. Então é basicamente a Defiant, a galera entra lá e vai embora, alguém fica lá na estação, talvez o Quark, talvez o Morn, e ficou meio que uma brincadeira, assim, eles ficam lá e manuseiam a estação. Então esse tipo de coisa é um pouco chato, mas também não pode ser tão chato que realmente não tem nada que ela foi usada como uma nave tradicional de Star Trek para ter aventuras tradicionais de Star Trek. É assim, se a pessoa quiser muito, é meio que o past tense, mas aí é um acidente que acaba dando uma carinha de Trek tradicional. Se a pessoa quiser ver muito aí. É mais aquela coisa da sensibilidade, você achar, mas será? Ah, não, mas eu sinto que eles tiveram cuidado, mas será? Porque a gente está falando, deveria ter mais domínio, mais maquinha, mas porque a gente, em retrospectiva, já tem certeza que histórias bajorianas da 2ª temporada não viriam. Então, tem que ter outra coisa aqui. Então tem coisas aqui que não estão legais, e essas outras coisas talvez ficassem melhores. Também tem isso. Mas é aquilo, você fica com aquela sensação de que alguma coisa da coisa que fazia a série ser mais específica se perdeu. Mesmo sem ter aquela bala fumegante para torpedear a presença da Defiant aqui, mas alguma coisa fica assim aqui na sua mente te atormentando de vez em quando. Eu acho que na época, de novo, eu acho que Deep Space Nine foi uma filha bastarda, porque ficou ali entre a nova geração, com a nave capitânia lá da Federação, a Enterprise, e Voyager, né, que era uma nave com um design diferente. E assim, existia um clamor. O fandom de Jornada não é um fandom tranquilo, dócil, não é, muito pelo contrário. Pelo contrário. Então, assim, criaram um domínio, um adversário formidável ali. E, aqueles runaboutzinhos ali para defender a estação, eles viram que realmente também não fazia muito sentido. E aí, vamos trazer uma nave, né? Os fãs estão pedindo uma nave e tal, para explorar lá o quadrante gama, ou sei lá, defender a estação, ou seja, o que quer que a gente queira fazer com ela. E aí, na época da concepção da Defiant, ainda teve briga. Dizem que na época o Rick Berman não queria que a nave tivesse ponte, e aí teve uma briga, né? Então, acho que a Defiant, o próprio design dela é meio que uma metáfora de Deep Space Nine, né? Que é um negócio totalmente diferente, né? Um negócio completamente diferente. As nacelles estão junto com o corpo da nave, não tem aquelas seções separadas, não tem nada parecido com a seção de que é o design Trek padrão. Básico, né? Exato. Então acho que assim como a Defiant é uma nave diferente, o uso dela também foi diferente. Acho que foi um complemento. Poderia, de repente, ter usado mais? Poderia, mas eu acho que aí, Mari, foi um pouco de concessão, entendeu? Pressão mesmo, entendeu? Colocaram ela, tipo assim, eles meio que criaram lá uma narrativa, fizeram um setup de uma coisa que talvez eles não tivessem noção. Já que vocês criaram um inimigo formidável aí, agora precisa de uma nave aí para defender. E aí, cara, eles fizeram ali, como eu disse, foram trocando a roda do carro com o carro andando. E, cara, se querendo ou não, o Luiz já citou a demografia aí, de quem eles estavam querendo atingir. Na época lá, 18 a 59 anos, você pega uma garotada aí de 18 a 25 e tava doido para ver uma nave na televisão, que não era um negócio muito corriqueiro. De novo, a gente tá falando de 30 anos atrás. Hoje em dia, um garoto com um computadorzinho muito mequetrefe faz um monte de efeito especial, navezinha lá na tela, ok. Na época, o negócio era mais complexo. Então, para você ver uma nave lá em Syndication, em Prime Time, o que quer que seja, era um negócio diferente, né? E muita gente ligava a televisão só para ver isso, para ver uma navezinha lá, dando uns tiros na outra. É o comportamento nerd padrão dos anos 90 ali, na qual eu me incluí, inclusive. Então, muita gente ligou a televisão também para ver Defiant. Então, acho que é uma concessão também, entendeu? Acho que foi uma concessão também. Agora, mudando um pouquinho de assunto, lá no episódio The Search, o Castanha falou assim, a 3ª temporada foi muito boa para o Sisko. Nesse mesmo episódio, a gente falou muito da questão do Sisko construtor e das coisas que viriam pela frente para ele. Castanha, que pontos que tem nessa 3ª temporada que, assim, a mais óbvia aí, vamos dizer assim, é o final, em que o Sisko finalmente é promovido a capitão, que inclusive o Aira fala, ele tinha que ser capitão desde o começo, mas a história
foi concebida dessa forma, né, de início ele sendo comandante. Que pontos que a gente tem na terceira temporada que são muito positivos para o Sisko e que elevaram o personagem dele, e de várias formas aqui a gente tem, né, são várias histórias diferentes que você vê características deles diferentes, interações dele com esse universo em Deep Space Nine. A introdução da nave, que a gente não sabe agora, mas a gente fica mais claro que ele ajudou a projetar, ajudou nos testes. Então, ter uma nave que é do capitão de uma maneira especial, eu acho que já é uma coisa legal. Então, isso na Defiant tem legal. Porque os outros capitães não, as naves não foram criadas por eles, com o interesse deles, com eles trabalhando lá para tirar os defeitos. Mesmo o Archer não foi o caso. Talvez seja o mais próximo aí. Então, no Sisko a gente tem esse sentido. E, eventualmente, você tem o sentido dele construir aquela nave bajoriana. Então, você meio que junta a Defiant, junta com o Destiny, ele se sentindo incluído na história bajoriana ali. Não mais uma afetação, não mais uma brincadeira que ele teria que ficar driblando ali a religiosidade bajoriana, mas ele já faz parte daquela mitologia, ele querendo ou não, ficou claro para ele no Destiny. Então, ele começa meio que dar uma abraçada nisso, tipo, não, mas esses caras fizeram isso aqui, não, vai ser legal fazer também. Eu vou fazer, ele literalmente constrói a bendita nave. Então, eles levaram essa metáfora assim ao talo. Então, a Defiant, ele ajudou a fazer, ele literalmente construiu o veleiro solar, e isso deu uma liga com ele, o papel dele na mitologia bajoriana. Então, isso eu acho bem legal. Tematicamente, você tem 3 episódios unidos. Outra coisa, a coisa da cozinha, em que a gente tem a reintrodução aí do Papa Sisko, e você tem uma pessoa que tem um determinado passado, que tem uma determinada cultura, que você já associa, ele deve ser assim, 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 e mostra de uma maneira que o Avery Brooks faz muito bem a coisa física. Ele consegue vender a situação de que ele realmente é capaz de fazer aquilo, que realmente ele foi criado numa casa de cozinheiros e ele consegue se virar com aquilo ali de uma maneira natural. E naquela oportunidade no Equilibrium, se eu não me engano, no Family Business, do Prophet Motive, um dos dois, e é natural para ele, ou seja, a gente consegue fazer uma coisa para apresentar que é natural e o ator faz muito bem. A coisa do Jake já vinha bem apresentada desde o David do piloto, sem dúvida, e ele consegue se manter e elevar esse patamar. Aparece uma namorada para dar um outro tipo de dimensionalidade, né? Porque você está fazendo as coisas em várias dimensões. Na dimensão profissional, na dimensão mitológica, na dimensão mundana da cozinha, que remete a ele jovem, criança, adolescente, tem papo de como ele foi para a academia e volta a esse papo, tem a dimensão com o filho, tem a dimensão que ele vai ter uma namorada que remete ao piloto e várias coisas legais. E um dos ingredientes é aquela sequência ali que é meio de gavetar, meio stock, no The Dice Cast, que é do resgate ali do Odo e do Garrick. Mas se você parar para pensar, era uma sequência, de certa maneira, necessária ali, tendo em conta a audiência da época, para você ter um oficial comandante que realmente conseguisse ir lá e resgatar os dois, e a nave que conseguisse cumprir as ordens, cumprir aquela estratégia e realmente fosse um osso duro de roer para os caças de radar. Então também foi muito importante, no final, aquela coisa do capitão e tal, eu vou te promover, eu vou te prender, eu vou te promover, e eventualmente no final ocorre a promoção com uma espécie de payoff de vários elementos. Então eu acho que eles pensaram bastante para fazer a coisa do Sisko nessa temporada, e ele emerge como um personagem, digamos, bem melhor, mais multifacetado do que nas 2 temporadas anteriores. Ele não era elevado a uma coisa, ele era o protagonista por definir, ele é o protagonista. Mas não havia um trabalho para elevá-lo a esse patamar, e na prática quem era protagonista era a Kira. Essencialmente era a Kira. E aqui você tem essa mudança. É uma pena que, de alguma maneira, não tenha chegado ali a coisa da careca e a coisa do cavanhaque também nessa temporada, né? Porque claramente o Avery Brooks se sente melhor dessa maneira e
E a gente vai ver o The Warrior. No finalzinho começa. No finalzinho, né, mas não é a mesma cavanhaque, coisa. né? Mas ainda não é não assim, é a mesma 100%, coisa. né? E desculpa, eu estava esquecendo aqui, tem a parte histórica que já tinha sido trabalhada de alguma maneira ou outra, e tem o Gabriel Bell, dele fazer parte daquela história, então também tem a ver com história, num episódio você está inserido na mitologia, você querendo ou não, e na outra que você se insere naqueles fatos históricos para tentar salvar a situação, né, aquela coisa bem heróica, assim. Então, várias coisas que foram benéficas para o Cisco em diferentes dimensões. E eu achei que foi um trabalho bem legal. Realmente, eles se propuseram a fazer isso e realmente eles elevaram o personagem. E se a gente parar para pensar, talvez os 3 episódios mais memoráveis envolvendo o personagem ainda virão. Então isso é muito bom, porque elevou o patamar dele, elevou o perfil dele, e os 3 principais episódios ainda virão. Então isso é bastante bom. É só para complementar aqui tudo que o Luiz já falou, que eu assino embaixo. Ele comentou no final ali do Past Tense que ele assumiu a identidade lá do Gabriel Bell e tal. E no Through the Looking Glass que ele assume a identidade do Cisco do Espelho. E Sim. Eu acho que, de certa forma, tanto o Past Tense quanto o Through the Looking Glass mostram a flexibilidade dele, né? Flexibilidade que eu digo, assim, tem uma situação aqui. Eu vou ter que assumir, se eu não assumir, entre aspas, né, o lugar do cara, vai dar ruim. Não tem outra forma de fazer. Então, assim, eu acho que isso é legal para diferenciar ele. Será que o Picard faria isso? Entendeu? Mas é uma coisa que eu acho que o Avery Brooks ele tem uma fisicalidade muito superior ao Shatner e ao Stewart. É muito natural para ele, entendeu? Então, quando eles conseguem fazer esse casamento da atitude com a fisicalidade, ele consegue bem, ele consegue muito bem. E eu acho isso bem legal. Não, então, mas aí, assim, é mais uma faceta que foi desenvolvida durante a temporada, né? Como você já colocou as outras aí. Essa é mais uma, né? Assim, sim, com certeza. E também uma diferenciação. A gente está vendo um tipo de capitão diferente. Depois isso ia ser mostrado de forma mais gráfica, vamos dizer assim, né? Sim. Mas assim, você vê que é um negócio diferente. Você fala, esse cara é diferente. Esse cara tá disposto a fazer o que precisa ser feito. E mais pra frente a gente vai ver que ele vai fazer exatamente isso. Basicamente, sim. Pegando todos esses pontos que vocês levantaram, acho que indiscutivelmente o Cisco foi o personagem mais desenvolvido nessa temporada, acho que o que mais se beneficiou das coisas que trouxeram novas para o personagem. Aí eu não sei o que vocês acham, eu acho que em segundo lugar vem o Odo, especialmente pelo fato dele ter sido colocado no contexto do domínio, que a raça dele é a raça dos fundadores, então são os fundadores, então quer dizer, ele teve um protagonismo aqui. Agora ele deixou de ser o cara que não sabe de onde vem, mas ele continua ainda sem saber para onde ir, porque ele quer voltar para casa, mas ele acha que ele não pode, e a gente culmina ali em Probable Cause e The Dice Cast, mais em The Dice Cast, que em Probable Cause é mais voltado para o Gar, que ali a gente tem uma inversão de protagonismo de um episódio para o outro, com essa dupla. E aí a gente tem ele, por exemplo, em The Abandoned, com a interação com o Gen Radar. Então eu acho que é interessante o que fizeram com o Odo nessa temporada, essa mudança do que ele vinha procurando de uma temporada para outra, se alterou, mas só engrandeceu o personagem. Eu vejo a Kira que, apesar dela ter perdido o protagonismo, a centralização nas histórias que a gente via nas 2 temporadas passadas, mas eu acho que a gente teve alguma coisinha. O Barrel veio e foi embora, felizmente. Assim, infelizmente ele não deu certo, a ideia até que era boa, mas acabou não dando certo por todas as infinitas razões que a gente colocou nos episódios, né? E aí a gente teve a introdução do Shakar, que vai fazer parte das histórias da Kira ainda, né? Eu acho que eles elevaram um pouco o nível da relação dela com os Cardassianos em Second Skin, e que também o fato dela conhecer o Tekene Gemor, isso também vai gerar coisa lá para frente dela, né? Então isso é interessante.
E a gente tem um pouco da interação dela com o Ducati no Civil Defense, que vai ficar mais forte na temporada seguinte. Na quarta temporada ela vai ser obrigada a trabalhar em alguns episódios com o Ducati, então isso vai ser uma interação interessante que a gente vai ver para frente. E tem Defiant, que eu também gosto dela, do protagonismo dela ali junto com o Hiker. Agora, os outros, eu acho que o Bashir teve alguns pontos positivos, ele deixou totalmente de ser o alívio cômico. Eu acho que não lembro se teve algum... Talvez em Fascination, mas aí Fascination tá todo mundo ferrado no episódio, assim. Então, o Bashir deixou de ter aqueles momentos vergonha alheia, como tinha nas primeiras temporadas. Acho que solidificou a relação, a amizade dele com o O'Brien. O O'Brien também tem os seus episódios aqui, mas eu acho que em bem menos escala do que a gente já tinha visto na temporada passada. A Dax é a que mais vem sofrendo e aqui ela continua sofrendo de falta de roteiro bom para ela. O Quark, eu acho que ele ganha aqui, porque embora eu não seja fã dos episódios ferengues, mas a gente tem 3 episódios ferengues aqui. E ele tá sempre ali fazendo alguma coisinha, sempre aparecendo, sempre aquela coisa cômica. A gente conversou alguma coisa ali no Degenradar, da relação dele com o Cisco, que foi no episódio na temporada passada, mas eu não vejo muito, assim, um crescimento do Quark. Como que vocês viram os personagens nessa temporada? Tem alguma... coisas que eu não falei, que se destacaram para vocês, que são importantes dos personagens? Eu concordo basicamente com tudo que você falou. Acho que é nessa ordem mesmo. Talvez aí, comentando sobre a Dax, eu acho que o problema é que o foco dos roteiristas tem sido mais no simbionte do que nela, na Jadzia em si. Então a gente já sabe um monte de coisa sobre o simbionte. E, infelizmente, quando, sei lá, os roteiros são direcionados para Jadzia, eles são deletérios. Pô, não dá, né, cara? Meridian não dá. Não tem condição, cara. É um episódio que tinha que estar lá nos extras de Voyager. Não tem condição, cara. Entendeu? Não dá. Entendeu? Essa é excelente, anota essa aí. Anota essa aí. Entendeu? Não dá, cara, não dá, entendeu? Só fez mal, cara, pro personagem. Se você olhar a série inteira hermeticamente, a Jadzia, ela, tudo bem, não começou muito bem e tal, mas ela tem, assim, uma linha de crescimento que seja, principalmente depois que o Worf chega. Mas, assim, tem uma certa continuidade. Você consegue perceber uma certa consistência na personagem. Cara, esse Meridian aqui sai da escala, cara. Faz muito mal, cara, pro personagem, assim. Eu prefiro nem assistir, tá, assim. Ainda bem que eu não comentei esse episódio. Fingir que entendeu, não existe, né? Eu prefiro fingir que isso aí ocorreu no universo do espelho, no universo paralelo, foi um sonho, entendeu? Ela caiu desacordada lá e teve esse sonho, porque, cara, faz muito mal pra ela. Então, assim, acho que a escrita pra personagem Jadzia ainda tá faltando. De forma geral, pros outros, foi menos deletério. Você já comentou aí de Fascination, que foi ruim pra todo mundo, mas, de forma geral, todo mundo ganhou algum tipo de... Tentaram dar algum tipo de destaque para todo mundo. Só que para ela, esse episódio foi muito prejudicial. E se a gente for olhar o próprio Equilibrium, tem um foco ali no Bashir, do Cisco, né, fazendo a investigação lá. Então, assim, faltou material para ela realmente. Os assim, outros sempre acabam sendo mais protagonistas nos episódios dela, muito né? passiva no Equilíbrio também. A gente vê o Facets, quem brilha é o Odo. Pois é, entendeu? E por isso que eu tô falando. O foco é mais no simbionte do que na Jadzia. Então, assim, de forma geral, o foco não foi na personagem Jadzia. O foco foi no Dax, no simbionte Dax. E isso fez mal para ela nessa temporada, entendeu? Ela teve o material que ela precisava ter e nem ficou próximo dos demais atores principais da série. O Bashir teve um momento dele, o Odo teve vários momentos, o próprio O'Brien teve lá o episódio dele, né, o Visionary, o Quark teve um monte, principalmente o House of Quark lá, que foi muito bom. De forma geral, os principais tiveram, né, o seu momento de brilhar.
A Kira não preciso nem falar, o Second Skin, o próprio Chakara, eu acho que também é o episódio dela. O Cisco teve um monte aí durante a temporada, mas ela não, ela ficou a dever. E também um outro que eu acho que também não teve, assim, cara, teve um momentozinho ou outro ali, que foi o Jake, né, com o Explorer e tal. Tudo bem, deu entubada lá no Cisco com a Cassie, já arrumou a namorada pro pai e tal, mas assim, de forma geral, ele deixou de participar de vários episódios, entendeu? Então, tirando os momentos dele lá com o Cisco, também acho que ficou faltando alguma coisa pra ele, entendeu? Mais pra frente também ele vai ter um desenvolvimento melhor, mas nessa terceira acho que deixou a desejar. Só um parênteses, o Jake caiu bastante, assim, mesmo a relação dele com o Cisco. A gente via na primeira temporada, um pouco na segunda temporada, a gente via mais momento dos dois juntos. E eu acho que nessa temporada teve menos. Aí, obviamente, eles fizeram o Explorers, que foca muito nos dois e que foi excelente nesse sentido. Mas eu acho que, no geral, realmente caiu um pouco. E mesmo o Jake com o Nog, a gente não teve tantos episódios como a gente teve anteriormente. O Cisco é o mais importante, para aquelas coisas que eu já comentei. O segundo é o Odo. Inclusive uma coisa de trama, né? Que você vê a temporada organizando, você vê uma sucessão de coisas até o adversário. Se você pensar no Odo, no personagem do Odo, você vê meio que a temporada, de certa maneira, um pouco mais serializado, pelo menos umas migalhas de pão para ele, inclusive, especificamente para ele. Isso eu acho interessante. Então, a surpresa dele encontrar a raça dele e eles serem os fundadores do domínio é muito legal, acho que abre diversas possibilidades. Aí eles introduzem a noção de que o fundador antes introduz o Genradá, dá para ter aquela exposição do como é que eles são. Eles arrumaram uma maneira de fazer isso. E o Odo ser exposto a eles e tentar entender o que o domínio é também, de se colocar na pele do domínio, o que eles são. A gente teve a coisa da declaração da falsa declaração, ou da declaração verdadeira para a falsa Kira no Heart of Stone, é mais uma coisa importante que fica até o fim da série, basicamente. Improbable Cause da Esquece, um episódio antológico, que é dele e do Garrick. Então, big. E, eventualmente, a coisa que você tem mais revelações dele, que ele realmente quer voltar para lá, apesar de tudo, que nem é tanto assim que ele conhece, mas ele conhece de alguma maneira, ele presume de outras. E, finalmente, o The Adversary, que ele mata um outro fundador e ele vai ter que pagar por isso de alguma maneira ou de outra, como a gente bem sabe. Então, também foi bem interessante pro Odo essa temporada. O ator René Bejonois tinha medo de que, quando fosse descoberta a raça, o negócio não ia andar, que iam deixar o personagem de lado. Muito pelo contrário, a raça dele foi descoberta e tornou ele central para a série até o último episódio, né? Porque o Odo, eventualmente, ele resolve a questão da guerra. Então ele é muito importante para a série. Ele ficou mais importante para a série ainda, especialmente com a mudança de foco para o domínio em relação a retirando o interesse nas questões internas bajorianas. Então, o personagem se tornou mais importante, mais central para a série. Ele ficou um pouco mais importante do que a Kira, inclusive, por causa dessa mudança de foco. E os episódios e como eles estão estruturados aponta para isso claramente. Então é importante. A Kira tem aquele episódio Shaka que é interessante, mas eu acho que tinha que ter 3 episódios para tudo que eu achava interessante ser realmente desenvolvido. E, é claro, o momento maior dela na temporada, o Second Skin, com coisas que seriam aproveitadas no futuro para a sociedade cardassiana e para a própria personagem da Kira. O Bashir melhorou, sem ter assim um episódio big com ele, mas certas coisas são do passado, como a gente lembra de uma cena chave a respeito disso no Equilibrium dele com a Jadzia-Dax. O O'Brien tem uma pequena tortura dele no Visionaire e ele continua atuando como parte do elenco de apoio. O Quark também, acho que 3 episódios diferentes eu acho um pouco demais, mas fazer o quê? É assim que a série foi feita. E voltamos... Isso é fetiche do Aira, cara. O Aira gosta... Isso é fetiche dele, cara. E era uma coisa que os executivos achavam legal, os ferengues, né? Eles engoliam um episódio diferente com facilidade. E a área dizia que os números de pesquisa diziam que os episódios ferengues eram bem avaliados. Então ele fazia mais ainda.
E voltamos a Jadzia Dax, que é um personagem complicado, que eu acho que, honestamente, além deles acharem isso ou aquilo da atriz, realmente eles não conseguirem fazer um episódio mais sobre a Jadzia Dax, a coisa se perdeu um pouco. Vou voltar à questão do ridículo dela ser extremamente passiva na história que deveria ser dela, como no Equilíbrio, né, que ela ficou lá prostrada, como ficou no Invasive Procedures, como ficou no Dax, e daí vai, parece uma tendência. O Meridian, é claro que é uma desgraça, e o Facets é muito complicado para a coisa começar a andar ali. E, de novo, parece que ela é uma coadjuvante no episódio que deveria ser dela. Então isso é complicado. Entendeu? E acaba ficando por último no barril, a menos do Jake, né, que aparece muito menos aqui nessa terceira temporada. Se bobear, então, tirando os poros, é claro, acho que o episódio que ele aparece mais é o Civil Defense, talvez. Fascination também. Fascination, ele tá apaixonado. Ele aparece, tá apaixonado pela Kira e tal, nossa. Nem sei. Melhor nem lembrar desse episódio. Tinha um bom motivo. Você sabe que Meridian, com a primeira vez que eu assisti, eu fui ver se não tinha sido o John Menos que tinha escrito, né? Eu falei, meu Deus, cara, que é isso? Não, é sério, cara, é muito doido, esse episódio é muito louco, assim, cara, assim, não sei, tem certas coisas que só acontecem quando a série tem 26 episódios por temporada. Mas você vê que a história é de gente de fora e o roteiro também, então você imagina que aí tiveram que reescrever, mas aí com um tempo curto não dá tempo de acertar tudo, né? Aí vai do jeito que dá, né? Acaba ficando um tapa-buraco. Virou filler total. Mas esse tipo de coisa só acontecia quando tinha 26 episódios. O episódio ruim eu esqueço. Esse episódio, a pessoa pode dizer que é a Defiant sendo usada na tradição de Star Trek. Que era meio... que ele é bem Star Trek. Então, quem criou o episódio fez um episódio de Star Trek, que você projetou para DS9, e tem o caso de amor da semana e essa desgraceira toda. Então, lembrei desse. Eu tinha esquecido que ele é feito na tradição de Star Trek, usando a Defiance. É tradição do terceiro ano da série clássica, né? Tradição ruim, né? Tipo formatinho, digamos. Muito ruim, mas um certo formatinho. Pelo amor de Deus. Isso é apócrifo esse episódio, cara. E os recorrentes? Diz aí, Ale. Então, os recorrentes, eu sempre gosto do Ducati. Eu acho que, assim, olhando assim, em retrospectiva, até que ele não fez tanta coisa assim, até me incomodou um pouco a forma como ele foi tratado lá no Explorer, como se fosse um capacho lá do governo civil. Mas, enfim, acho que isso aí saiu um pouco do trilho do personagem, do que a gente vai ver até o final da série. Mas é um episódio bonitinho e tal, beleza. Eu gosto muito das cenas dele em Civil Defense, cara. Principalmente quando ele aparece lá daquelas chamadas lá. Galhofa total, né? Galhofa total. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Eu também gosto, assim. Eles criaram um meme naquela época. Se você imaginar que ia criar um meme. E ali ele toma uma invertida. Ele acha que tá por cima da carne seca e toma uma invertida. O cara, ele tomou um downgrade ali do cara. Bom, o Ducati provavelmente foi pego e tal, enfim. Achei muito, muito boa ali a participação do Ducati. E também no Defiant, que ali mostra-se ali que a Ordem Obsidiana realmente era quem meio que dava as cartas do governo, né? Então, assim, apesar de terem sido poucas as participações dele, eu gosto muito dessas duas que eu comentei e nem tanto na aparição dele em Explorers. Me incomodou um pouco dos recorrentes, assim, que eu gosto mais, da Kaiwin. Eu já comentei lá no episódio, acho que em Shakar não fez muito bem aquele episódio, acho que para a caracterização dela, que ela sempre foi bem calculista, tudo, e ali ela pareceu ser meio garotona ali, né? Meio incompetente ali, como, sei lá, parece que tava num mês ruim ali, numa semana ruim a personagem, tava muito míope ali, na visão ali estratégica dela. Mas de forma geral, eu gostei dela nos demais episódios que ela apareceu, né? Life Support e tal, eu gostei. Acho que até a forma como ela se comunica com a Kira naquele episódio, eu achei interessante.
Mas, assim, acho que ela poderia ser melhor aproveitada e como o Luiz já colocou aí também, ela, na quarta temporada fez falta, acabou fazendo falta. Deixa eu ver, o Nog, também acho que ficou estranho depois lá do que a gente viu na outra temporada. Foi na segunda ou foi nessa daqui que ele fala que quer ser da frota? Nessa Eu não aqui, lembro. né? Em Heart of Stone, acho. Ah, tá. É pior ainda, então, né? Ficou pior ainda, porque depois ainda ele veio ser o sexista lá, que manda a mulher lá no encontro com ele, com o Jay, com as meninas lá. Foi antes, né? Isso foi Não, antes. o encontro foi antes. O encontro foi antes. E aí vem o... Eu não Foi sei, no próprio Life Support, né? Foi no episódio anterior, assim. Não, mas confuso, foi no mesmo episódio? Não. Em Life Support, ele e o Jake saem com as meninas, e aí no Heart of Stone, ele diz pro Cisco que ele quer entrar na frota. Ah, então tá. Então, ok. Então eu que me confundi aqui na linha do tempo. Não, tudo bem, então, assim... Mas é praticamente isso, é isso, né? Num dia ele é de um jeito, no dia seguinte ele tá completamente diferente, né? Mas aí, assim, pelo menos houve uma pequena correção de rota aí. Uhum. Embora lá como chama lá aquele episódio lá dos marcianos lá, que eles voltam no tempo. O Que ele Little manda... Green Man. Little Green Man, né? Little Green Man, ele manda lá a enfermeira ficar fazendo carinho nas orelhas dele lá. Se aproveita lá. Mas, enfim, eu acho que aí também ficou faltando um pouco, né? Embora tenha essa caracterização dele aí querer entrar pra frota, que vai virar um conto de fadas depois. Acho que ficou faltando. O pai dele, o Rom, acho que teve um ajuste aí. Ele era um idiota completo na primeira temporada. Agora ele não é um idiota completo. Continua sendo um idiota, mas não completo mais. É só meio idiota agora. Enfim, tá melhorando. Upgrade, né? Deram um upgrade nele. Eu gosto das participações dele nos episódios Ferengues. Eu acho que ele tem uma química boa lá com o Armin Shimmerman, com o Quark. Então acho que ele também teve um upgradezinho. A gente teve as aparições aí do Ten de novo. Bacana. Infelizmente, ele apareceria só mais uma vez. Eu acho que, assim, poderia ter sido melhor aproveitado a Changeling lá, né? A feminina lá, enfim, a Salome Jens, acho que tinha que ter aparecido mais. O Eddington, eu acho que tinha que ter aparecido mais, porque ele some, né? Depois do The Search, ele some. Só vai aparecer no Probable Cause da Esquece, praticamente. O Shakar, ok, também, acho que é um recorrente melhor do que era o Burrell. Ele meio que veio para substituir o Burrell e o Linalas, que eles tinham a figura do Linalas, que seria o herói bajoriano, e que eles mataram, e o Burrell, que seria o par para Kira. Aí o Shakar vem para substituir as duas coisas. Ele vira o líder de Bajor e vira o interesse amoroso da Kira. Mas eu acho que ambos, apesar de interessantes como personagens, para serem pares românticos da Kira, não tinha o estofo necessário. Para mim, os dois eram fracos. Se qualquer um dos dois fosse escolhido para ser o par da Kira, eu acho que não geraria, sei lá, apelo. Química, talvez. Eu acho que o Shakar aqui tem muito mais química, né? É um cara maior, entendeu? Eu já comentei lá no Shakar, no episódio. Né? Porra, a Kira é uma mulher forte. Não dá para ser qualquer um, entendeu? Não ia dar conta, entendeu? O Shakar era um cara, você via que o cara era um cara rústico ali, entendeu? Para lidar com a Kira tinha que ser mais ou menos assim. E a gente teve aí a Lita, que apareceu também, né? No finalzinho ali. Inclusive a primeira aparição bastante interessante, vamos dizer assim. E teve a Cassidy. Cassidy, honestamente, eu nunca gostei muito, assim, da atriz, cara. Eu nunca achei que tivesse muita química com Avery Brooks, não. Mas acho que o papel dela é legal, assim, cara. Pro contexto ali da série, do começo aqui da relação dela com o Cisco. Eu acho que foi bem-vinda. Eu só não gostei muito da escalação da atriz em si, mas a personagem em si eu gostei. Acho que era isso, dos recorrentes. Aí tem o melhor de todos. Garrick. Ah, sim. Pô, só esqueci o mais importante, né? Pô, eu acho que, cara, assim, o Garrick pra mim não dá nem pra considerar como recorrente, cara. Eu acho que ele é um principal, entendeu? Ele é um apêndice do elenco principal, cara. Porque ele é brilhante. O Andrew Robinson é simplesmente sensacional. Ele é simplesmente maravilhoso, cara, como ator. Eu acho que ele é o melhor personagem pra mim de Deep Space Nine, comparativamente com qualquer outro. Todas as vezes que ele aparece, ele é brilhante.
E, cara, aqui o duplo aqui, em Probably Because the Dice Cast, é igualmente bom como foi The Wire na temporada passada. E todas as vezes que ele apareceu, né, em Civil Defense, em Second Skin, que ele mata o cara a sangue frio. O Civil Defense ele é bom também, que ele tem ali, ele meio que resolve uma parte até o Ducati chegar. Sim, mas a parte que ele mata o cara a sangue frio, sim, entendeu? Sim. Que ele fala, que pena, eu gostava dele. E volta como se nada tivesse acontecido, assim, tudo certo. Matei uma barata ali, entendeu? Então, assim, eu acho que, assim, ele tem... O personagem tem muitas camadas, entendeu? É o mais complexo de todos. E, assim, é o que mais, assim, cara, é o personagem mais definidor do que é Deep Space Nine. Né? É o que tem mais tons de cinza, é o que mais você admira, mesmo não concordando com tudo que ele faz. Cara, eu acho que é o mais tridimensional, cara. O personagem mais tridimensional da história de Jornada nas Estrelas. E, cara, sempre que ele aparecer, pode ser um episódio por temporada, ele vai roubar um pedaço da temporada. Eu achei sensacional, todas as participações dele. Em The Search, tudo que ele fez nessa temporada foi bom. Foi bom não, foi sensacional. Interessante que ele aparece em 7 episódios, mas tem 3 que ele aparece... ele não é exatamente o Garak, né? Porque em The Search ele é uma ilusão do Garak, e em Distant Voices ele aparece no comecinho, ele aparece como Garak, né, e depois no final, mas a maior parte do tempo ele é uma ilusão, ele tá na cabeça do Bashir, e em Through the Looking Glass ele é o Mihor Garak, mas às vezes que ele aparece como Garak mesmo, os 4 episódios são maravilhosos, assim, Probable Cause the Dice Cast, não tem nem o que falar. E o Second Skin e o Civil Defense eu gosto também, dos 2 papéis aqui, das 2 histórias que ele tem aqui. Você vai falar do Garak, Castanho? Não, o Alexandre já falou bem. Até alguns episódios da segunda temporada que eu tinha uma visão um pouco pior, eu dei uma melhorada só porque o Garak estava presente. Total. Faz muita diferença e sempre pareceu que tinha um bingo assim de roteirista. Quem consegue bolar a melhor fala pro Garak, meio que o cara te condiciona, caramba, eu vou ouvir isso aqui, o que ele vai falar agora? E você tenta se superar, tenta fazer a coisa mais interessante do que já tinha sido feito. É muito legal e é um pouco imprevisível. Ele demanda a audiência ter um carinho por alguém que, no fundo, talvez não devesse merecer esse carinho. E é realmente uma criatura complexa, assim. É o meu favorito. Eu acho que o Alexandre coloca bem quando ele fala... o personagem mais icônico da franquia é o Spock. Mas quando você fala que o mais tridimensional é o Garak, aí realmente você está dizendo alguma coisa, eu acho. Que não dá para você colocar para o lado de maneira fácil, não. Então é um personagem muito, muito especial, que a gente vai ver em inúmeros outros episódios, com outros emparelhamentos interessantes, nas próximas 4 temporadas de DS9. Então fique ligado no nosso canalzinho. Muito bom. Ale, tem mais alguma coisa que a gente não conversou sobre a 3ª temporada que você gostaria de falar? Rapidamente, sem tomar muito mais tempo, a gente teve aqui, em termos de direção, a participação de alguns diretores que ainda não tinham participado nas temporadas anteriores. Não teve nenhum amador, como a gente teve na primeira temporada, obviamente. Lógico. Porque a primeira temporada foi o auge da insensatez, mas enfim. Aqui a gente teve a presença do Jonathan Frakes, que dirigiu aí 3 episódios. Uma pena que, assim, na minha opinião, 2 deles não foram bons episódios. O Meridian foi o pior, né? Mas ali, infelizmente, não tinha muito o que fazer. Eu não sou fã do The Search Parte 2, mas eu gosto do Past Tense, né? O Past Tense 2 é um bom episódio. A gente teve a presença do diretor iraniano Reza Badian, é um cara extremamente experiente na época, lá tinha mais de 60 anos lá quando ele gravou esses episódios aqui. Ele gravou 4 episódios, 4,5, vamos dizer assim, né? Porque o Past Tense Parte 2, ele teve que ser acreditado também, porque o Directors Guild of America exigia isso. Quando era episódio duplo, quem gravava a segunda parte tinha que dividir o crédito com o cara que gravou a primeira. E ele dirigiu bem, foi ok. Na época, eles até tentaram voltar com ele mais vezes, posteriormente, mas ele estava envolvido com a gravação de outros 2 filmes para televisão, e ele gravava também episódios na franquia Baywatch, SOS Malibu lá. Então, ficou difícil dele voltar.
Então ele voltaria só em mais um episódio, acho que na 4ª temporada, se não me engano. Mas ele era um bom diretor, tá? O Razabad, de ascendência iraniana. É o Homefront que ele dirige? Eu não sei se foi o Homefront ou Paradise Lost, mas foi um dos dois mesmo, Luiz. Tá, continua. A gente teve aqui a primeira vez que o Jonathan West dirige um episódio de Deep Space Nine, né, o Shakar, e a gente teve a presença do ilustre ator René Auberjonois atuando como diretor aqui em 2 episódios. Embora não seja muito a dele, né? Ele não era exatamente Juninho na direção, ele já tinha dirigido uma série final dos anos 80, 2 episódios, mas assim, não era muito a dele. Ele veio dirigir mais alguns episódios lá na 5ª, 6ª, 7ª temporada, na verdade na 4ª também, mas não era muito a dele. Insistiam com ele e tal, mas ele depois comenta que, enfim, ele não se sentia tão confortável assim. E depois o próprio Rick Berman deu uma criticada nele sem citar nomes e tal. Enfim. Então acho que fica aí curiosidade, né, que a gente teve novos diretores essa temporada. De forma geral, nenhum deles impactou diretamente aqui, acho que na qualidade da série, como aconteceu na primeira temporada, e alguns deles voltariam a dirigir em outras séries de jornada, ou aqui mesmo em Deep Space Nine. Então é só uma nota aí, porque eu sempre comento de direção nos podcasts que a gente comenta, então só para deixar registrado aí. Os demais diretores aí, Léon Landau, Cliff Bole, Avery Brooks também voltaria aí nas outras temporadas. Que acho que foi o último episódio do Cliff Bole. Do Cliff Bole não ia dirigir mais, foi a última temporada. É verdade. Eu acho que foi o Faces. Acho que eu até comentei. Na verdade vão aparecer diretores novos. Eu confundi ele com o David Livingston. Então, um parênteses, o David Livingston é quem dirige o Homefront, e aí o Razabad dirige o Paradise Lost. Isso aí. E você, Castanha, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Eu acho que as novidades da 4ª temporada deixa para quando for chegar a 4ª temporada, a gente comenta que havia o interesse do pessoal do estúdio dar uma sacudida. Eu suponho que foi por isso que eles pediram para não fazer cliffhanger, que eles queriam de alguma maneira conversar mais com o staff para dar uma sacudida na série, no que acabou virando a questão Klingon aí, a entrada do Michael Dorn na série e tal. Mas isso aí a gente fala quando chegar lá, mas que realmente tem um shakedown mais profundo do que foi a mera entrada da Defiant. Aí a gente comenta quando chegar o episódio. Muito bem, então fechamos mais um episódio do Balde do Odo, com essa análise da 3ª temporada. A gente volta no próximo episódio para falar sobre The Way of the Warrior. Até estou ansiosa para rever esse episódio, que faz tempo que eu não vejo. E ele foi assim, uma virada ali, quando eu comecei a assistir Deep Space Nine, ele tem um significado grande para mim. Mas a gente fala nisso no episódio mesmo. Castanha, brigadão pelo bate-papo, foi ótimo conversar sobre a 3ª temporada. Alê, prazer estar sempre conversando contigo aqui. Obrigado, até a próxima. Pessoal, obrigada a você que ficou nos ouvindo até agora. Não deixe de comentar o que você acha dessa 3ª temporada. Até agora, entre a 1ª, 2ª, 3ª, qual é que você gosta mais, qual é que te chama mais atenção? Quais são os pontos dessa temporada em que você mais gostou, ou aqueles que você acha que faltou para ter nessa temporada? Será que na temporada seguinte a gente vai ver mais coisas que a gente sentiu falta ou não? Mas isso a gente vai descobrir a partir do próximo episódio. Até lá!